56. Olha a pergunta aí, vamos ver juntos a pergunta? A palavra de Deus deve ser lida por todos? A princípio parece uma pergunta fácil de responder, né? A resposta é obviamente em parte positiva, sim, mas algumas coisas que tem mais detalhes acerca desta pergunta. A doutrina ela abre mais, ela se aprofunda mais, como nós veremos na resposta. A resposta diz assim: embora não seja permitido, olha, a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com as suas famílias. E para este fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares, comuns ou ordinárias. Lembrando que vulgares aí, né, a gente não pode entender como geralmente se entende o termo hoje, né, como termo de algo vulgar, ou seja, desprezível, né, aquela pessoa é vulgar, isso é vulgar. O termo significa, né, a palavra significa na sua raiz comum, ordinário. Então, não espetacular, ou não, daí temos essa ideia, né, que a gente tem que manter na mente com relação aqui, tá? Língua vulgar é a língua comum do povo, é a língua ordinária, é a língua que todo mundo fala. Então a Bíblia deve ser traduzida do original, lá do hebraico, do antigo e do grego no novo, para a língua do povo, a língua vulgar, a língua que todo mundo fala, a língua comum, a língua ordinária. Ok? Tudo bem? Entenderam aí? Direitinho? Vulgar nesse sentido, tá? Então veja, olha, você já viu que interessante, né? Porque diz que embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente em congregação, contudo os homens de todas as condições têm a obrigação de lê-la, em particular para si mesmo e com suas famílias. Obrigado aí, Diácono Felipe, pela luz aqui também, que nos ajuda mesmo. Eu vou pedir para a gente abrir esses textos aí juntos, tá bom? Vamos primeiro, olha só, ler a palavra, esses dois textos aqui primeiro, vou falar sobre o seguinte: ler a palavra de Deus em público para a congregação é dever dos que são especialmente chamados como ministros da palavra. Abre aí o Deuteronômio 31, 9, 13. Deuteronômio 31, de 9 a 13. Olha aí, olha o que diz o texto. Vou ler aqui para vocês acompanhem, por favor, irmãos. Olha o que diz: esta lei escreveu, a lei aqui é o Deuteronômio, né? A lei de Deus, o livro que nós temos em mão. Esta lei escreveu Moisés e a deu a quem? Olha, deu um grupo específico, aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam uma arca da aliança do Senhor a todos os anciãos da terra. E a todos os anciãos da terra ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que te escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. E aí continua o texto, não vou ler até o 13, mas perceba uma coisa, perceba o movimento aqui. Moisés dá o livro que Deus, né, o inspirou para escrever, dá aos sacerdotes e diz a eles: no final de 7 anos, no ano da remissão e na festa dos tabernáculos, lerás isso diante do povo. Então, aos sacerdotes foi dada a função de ler a lei diante do povo, tá bom? Vocês perceberam esse movimento então, né? Uma classe distinta, e sobre essa classe a responsabilidade de ler a lei para o povo. Vamos agora a Neemias 8, 2, 3. Olha aí. Vamos a Neemias 8, 2, 3. Alguém que achou pode ler, por favor. Neemias 8, 2, 3. Só seguir aí, né? 1º Reis, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias. O sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu um livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a
alto até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Legal, muito claro aí. Agora leia, por favor, querido João, o 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Até. Então veja, Esdras era um sacerdote e ao mesmo tempo ele era um escriba. Né? Quem que era um sacerdote? Fica fácil. Quem era o sacerdote? Aquele que mexia com o serviço religioso, mexia com as coisas do templo, né? Era o pastor de hoje, mais ou menos, entre aspas, né? Guardadas as devidas proporções aí, né? É o pastor que trabalha na igreja, que promove o culto, né? O diretor do culto, digamos assim, que é responsável pela liturgia, era o sacerdote lá. E ser escriba é ser um estudante, era ser um estudante da Bíblia, um doutor da Bíblia, alguém que entendia da palavra de Deus, no caso lá, o Antigo Testamento. Então, a Esdras foi dada a responsabilidade, como ele tinha autoridade para isso, porque era um sacerdote e um escriba, ou seja, era um ministro, e preparado, que era um estudioso da Bíblia, a ele foi dada então a função, a ordenação aqui, de ler a palavra de Deus, o livro da lei, para o povo, né, naquela grande reforma que foi feita ali por Esdras e Neemias. Olha, havia um púlpito lá, diz aí o verso 4, estava Esdras, o escriba, num púlpito de madeira que fizeram para este fim, legal, né? Fizeram um púlpito de madeira para a leitura da palavra. Então, meus irmãos, na igreja reformada, como aqui, obviamente, a gente, pela graça de Deus, tem procurado ser uma igreja fiel, bíblica e reformada, há algumas dramatizações aqui, através dos móveis que nós temos, né? Você percebe, por exemplo, que o púlpito, ele ocupa um lugar central dentro desse local que nós nos reunimos para cultuar a Deus. É proposital o púlpito estar ali no lugar central. Por quê? O que é o centro do púlpito? É a palavra de Deus que está ali. Então não é à toa que está lá, né? Aqui tem a Santa Ceia, a mesa da ceia do Senhor, lembrando com o sacramento. Quando a gente olha para cá, a gente lembra da Santa Ceia, o que é que é colocado nos elementos? A gente está futuramente querendo comprar uma pia batismal para colocar aqui também. E aí nós temos os dois sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. Então, há uma dramatização aqui, há algo que nós estamos vendo que nos ajuda a entender a centralidade do culto e os meios de graça. Lembra que o nosso bacharel Mateus viu conosco, né? Expôs aqui os meios de graça, palavra e sacramentos. Legal? Então, por isso a importância de ter ali um púlpito. E aí, veja, apenas os ministros que são separados, ordenados e preparados através de estudo, no caso da nossa igreja, né? Estuda-se 4 anos no seminário. Antes disso, primeiro é aspirante. Você vai conversar com o conselho da sua igreja local para ver se realmente, né, o seu desejo está correto, está no bom caminho. Depois você se torna candidato ao ministério. Aí você vai para o seminário presbiteriano, passa 4 anos estudando, o mínimo, né? 4 anos estudando, e depois você sai do seminário, bacharelado, e você vai passar 1 ano, no mínimo, 1 ano sendo avaliado pela sua igreja, que é o ano de licenciatura. Então, não é imediatamente depois do seminário que a igreja presbiteriana ordena o pastor, passa 1 ano, no mínimo. Não quer dizer que ele não possa passar mais, ou não necessite, mas no mínimo 1 ano de licenciatura. Aí, por fim, ele ordena. Então, o processo todo, mais ou menos, dá uns 6 anos de preparo para se tornar um ministro, pelo menos na nossa igreja aqui, presbiteriano do Brasil. E assim deveria ser também, né? Em qualquer outra igreja, né? Como os profissionais se preparam, né? Os profissionais médicos se preparam com 4, 5, 6 anos. O que se espera de um ministro? Mas a ideia é que a importância de se dar a um homem o ministério da palavra. É por isso desse preparo todo. Então não é qualquer um que pode assumir o ministério da palavra. Então daí nós vimos essa primeira parte aqui, ó. Ler a palavra de Deus em público
para a congregação, a ideia de ler aqui é ler e explicá-la, né? Está subentendido pelos textos que nós vimos. É dever dos que são especialmente chamados como ministros da palavra. Então, esse ofício não pode ser dado a qualquer um. Vocês percebem aqui na igreja, por exemplo, que quando o pastor não prega, quem prega é o bacharel, né? Ou um presbítero. Nós temos aqui presbíteros, né? O presbítero Marcelo está fazendo uma pós-graduação em teologia, né? O presbítero Couto também já fez não no seminário presbiteriano, mas fez um curso de pós em teologia também. Então o Jackson, lembra-se do Jackson, que pregava aqui? O Jackson também estava fazendo e continua fazendo a pós-graduação no Under Jumper, que é o centro de pós-graduação da nossa igreja. Então veja, são pessoas que, mesmo não sendo ministros da palavra em termos de presbíteros docentes, uma vez que presbíteros que nós chamamos comumente são presbíteros regentes, administradores, são pessoas que têm preparo para isso, e aí é dado a eles. Mas geralmente isso acontece com o bacharel, ou o nosso bacharel aqui no nosso caso. Por quê? Porque é alguém que está sendo preparado para o ministério da palavra. Ok? Por que não deixa para qualquer um? Porque a Bíblia diz que os responsáveis pelo ministério da palavra são aqueles que foram ordenados ministros da palavra. Então, se nós deixarmos qualquer pessoa, nós estamos indo contra a palavra de Deus e colocando em risco a igreja. Porque se a pessoa não tem preparo, ela pode falar bobagem, pode ensinar errado. Lembra que Paulo vai dizer a Timóteo: não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. E o presbítero não pode ser um neófito, ou seja, a ideia é de alguém que não está preparado para poder ensinar. Então é por isso também que mulheres não pregam em igrejas bíblicas. Por quê? Porque não é a função delas. Quando Paulo lá a Timóteo diz assim: e não permitam que as mulheres falem na igreja, mas que permaneçam em silêncio, e nem que exerçam autoridade de homem, Paulo está falando do ministério público da palavra. Paulo não está falando que a mulher tem que ficar calada na igreja. As nossas irmãs aqui falam, perguntam, falam, quando estão na SAF, dirigem estudos para outras mulheres, dão aula para as crianças. Mas o que a Bíblia proíbe? Que a mulher assuma o local do ministro da palavra. Por quê? Porque a relação ali é a seguinte: o púlpito é um sinal de autoridade. Ali é um sinal de autoridade. Quem está ali para nós é uma autoridade na igreja. Se uma mulher assume o púlpito, mesmo tendo capacidade, tá? Porque tem muitas mulheres que têm capacidade para falar, melhor do que homens. Mas o problema não é esse. Isso não seria um problema. O problema é que quando uma mulher assume o púlpito, ela está invertendo a ordem da autoridade. Ela está ensinando a homens, e aí é um perigo. Porque o homem é o cabeça, o homem é que lidera, e a mulher auxilia. Quando eu coloco a mulher numa posição de autoridade, eu começo a inverter isso. E eu digo, ainda que muitas irmãs, Isa Pires, sabe ela mesmo? Ainda que muitas irmãs ainda sejam colocadas em outras igrejas nessa situação contrária à Bíblia, façam de boa fé. Elas não estão pensando nisso, porque colocaram ela lá, mas falta de fato uma instrução bíblica para dizer: olha, essa não é a função. Ok? Isa. Então, pastor, sobre o culto, entendi, né? Mas a minha dúvida é a respeito até de outras conferências, não é necessariamente momentos de culto, mas eu fico na dúvida. Tá. Perfeito, legal, muito bem. Isa, irmãos, como é que nós agimos e como é que nós entendemos biblicamente, e as igrejas reformadas têm entendido? Quando há um congresso só para mulheres, então mulheres falam, ok? Qual que é a nossa instrução bíblica? Mulheres ensinam mulheres. Da onde a gente tirou isso? Da Bíblia. Paulo vai dizer a Timóteo: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Então as mais velhas ensinem as mais novas. Então a mulher pode ensinar a outra mulher? Pode, porque a Bíblia diz isso. Mulheres podem ensinar crianças? Podem. A Bíblia fala que a mãe, por exemplo, cria o seu filho, né? Paulo diz: a mulher será preservada na missão de mãe, se permanecer em amor, fé. Então mulheres criam pequenos.
E na Bíblia tem várias histórias de mulheres criando crianças, mas mulheres não ensinam homens. Então veja, se eu estou num auditório em que tem mulheres e homens misturados, não é bom, não é prudente biblicamente eu colocar uma mulher para ensinar, porque ali ela está constituindo autoridade na vida de muitos homens, né? E aí ela está invertendo aquela ordem, ok? Então a ideia é essa: mulheres ensinam mulheres e crianças, homens ensinam homens, mulheres e crianças, ok? Sim, minha dúvida, né? E falar dos pastores e presbíteros com curso de teologia. Se o presbítero não tiver curso de teologia, Perfeito. se é uma pergunta, a outra, diáconos, a outra, seminaristas, Sim. saber? E uma outra pergunta, aqui no texto fala do púlpito de madeira. Esse de madeira é de propósito ou poderia ser de acrílico? Poderia ser, começando com a última, né? Poderia ser de acrílico ou qualquer outra coisa, ok? Mas aqui é Bíblia raiz, né? É de madeira. É Vitória, de madeira aqui. Mas vamos lá, irmãos, com relação à primeira pergunta, presbíteros que não fizeram curso de teologia, diáconos e seminaristas, né? O seminarista eu creio que sem problema, porque o seminarista está fazendo curso, então mesmo que ele não seja um bacharel formado, ele está lá estudando. Aí veja, o que é até a gente está lendo aqui, era até para adiantar, mas esse assunto eu achei ele importante, então eu parei aqui. Se não der, a gente terça-feira o Mateus continua ou conversando comigo, ele passou, pode continuar. Mas a ideia é a seguinte: depende do grau de que aquele presbítero tenha de conhecimento teológico, ainda que talvez não tenha feito um seminário. Há presbíteros, há homens que são presbíteros na igreja, diáconos, que nunca fizeram seminário, mas leem tanto em casa, com bons livros, e tem tanto preparo, que o ministro da igreja, conhecendo-os, pode ocasionalmente convidá-los para pregar, mas sobre a responsabilidade do ministro da igreja. O ministro da igreja, então, ele é a autoridade última que vai permitir ou não, num caso atípico, de que então um desses irmãos citados, ou um desses oficiais citados, mesmo sem um seminário, possam falar. Se eles tiverem preparo, forem pessoas instruídas, mesmo sem um seminário, então nós, olha, ficamos tranquilos, você pode ocasionalmente pregar. O ideal é que seja alguém preparado, mas não quer dizer que não haja uma exceção debaixo da autoridade do ministro, ok? Diáconos também podem pregar. Eu tinha um diácono lá em Belo Horizonte que pregava muito bem, mas era bem instruído, não tinha feito seminário, mas alguém que é muito lido, e boa literatura, homem piedoso, homem conhecedor. E aí, nesse caso, ele pregava lá. Até porque lá em Belo Horizonte eu não tive um seminarista, um bacharel. Então eu tinha que me valer de presbíteros e diáconos. Eu tinha um presbítero lá que tinha um bacharelado em teologia, aliás, agora ele até já tem o mestrado. E eu tinha esse diácono que não era alguém que fez o curso, mas era alguém muito capaz, que tinha boa literatura, era alguém que era lido, né, e piedoso. Então ele poderia ocasionalmente pregar. Ok? Ficou tranquilo isso? Falecido Igor, né? Sim, perfeito. Você vê que é alguém que conhecia a doutrina. Ele é um diácono, né? E conhecia a doutrina. Bom, irmãos, eu acabei me prendendo aqui, mas eu vou passar aqui, e se a gente não chegar, a gente continua na próxima terça-feira. As pessoas de todas as classes têm a obrigação de ler a palavra de Deus em particular, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, veja João 5,39, alguém leia, por favor. Então Jesus Cristo ordena aos homens, a todos os homens, a lerem as Escrituras. Veja que há uma diferença. Aqui em cima é ler em público, diante da congregação. Há uma diferença. O que é permitido é que os homens de todas as condições leiam a Bíblia. Não é só permitido, é o que? Ordenado.
ide as Escrituras. Então Cristo ordena que cada um de nós leiamos a sua palavra. Não há uma ordem, não é nem assim uma possibilidade, se você quiser. É uma ordem, ide as Escrituras. Isso é dito a todos sem distinção, né? É o que os reformadores chamaram de livre exame das Escrituras, entendeu? Todos os homens têm que ter acesso às Escrituras e devem lê-las, tá? Contrário ao que a Igreja Católica fazia e ainda faz, né? No sentido de reter o texto e não permitir que ninguém tenha acesso ao texto. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos devem ter acesso à Bíblia e lê-la, tá? Ok? O dever de ler a palavra de Deus com a família. Deuteronômio 6, 6, 9, alguém lê, por favor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se para levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Legal. Então veja, João querido, meus irmãos, a ideia de inculcar aí literalmente no hebraico aí, né? É como se eu pudesse abrir a cabeça do meu filho, abrir mesmo, e pegar a Bíblia e socar lá dentro. A ideia é essa, de inculcar é pegar a Bíblia e colocar lá dentro e bater para caber mais. Essa é a ideia. Falar da Bíblia constantemente em casa. Então, os outros também são muito claros com relação à família, lendo a Bíblia juntos. Tá? E por fim, como a Escritura seria inútil numa língua desconhecida, inferimos que deva ser traduzida nas várias línguas usadas comumente pelas pessoas do mundo inteiro. Então, a ideia, aqui esses textos aqui estão todos em 1 Coríntios. A inferência que o autor faz e que o catecismo faz, qual que é a inferência? É lá em Corinto, quando fala de dom de língua. Paulo diz assim: se alguém fala em línguas e não se entende nada, qual é o proveito? Que proveito tem? Nenhum. Então, por isso Paulo diz aqui, nós somos, né, cessacionistas, né? Nós queremos que o dom de língua teve o tempo dele, mas não é necessário hoje, porque nós temos a palavra hoje completa, né? E Paulo sempre preferiu a profecia. Você pode ler lá 1 Coríntios 14, você vai ver que Paulo tratando desse problema, ele sempre fala: eu quisia era muito mais que todos vocês profetizassem. Quando fala profetizar, é falar o que a Bíblia diz, anunciar a palavra de Deus. Então, profetizar é maior do que falar em línguas. Mas Paulo diz assim, naquele tempo o dom de línguas era um dom, né, que era exercido de fato, e Paulo diz, que haja intérprete, e se não houver intérprete, que se cale. Por quê? Porque ninguém vai entender nada. E se ninguém entende nada, não serve para nada. Como é que vai edificar se ninguém entender? Aí por isso que Paulo diz, né? A pá de cal em dom de língua, para os que ainda acham que tem que ter dom de língua, é Paulo dizendo assim: eu falo em língua mais do que todos vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras na minha língua que vocês entendam do que 10 mil em outra língua. Ou seja, o apóstolo Paulo que é muito maior do que qualquer um que aparece aí que diz, eu falei língua aí supostamente. O apóstolo Paulo diz: eu prefiro falar as palavras na minha língua, que todo mundo tem do que falar. Então, se ele prefere, quanto mais os caras que aparecem aí falando que fala em língua. Isso é o apóstolo Paulo, né? E com relação a falar em língua ser um dom do Espírito, mostrar que alguém é mais crente do que outro, é engraçado, né? Porque João Batista não falou em língua. Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi maior que ele, e ele não falou em língua. E ainda para encerrar o assunto, Jesus Cristo não falou em línguas. Essa língua que Paulo se refere é línguas estrangeiras? Não, é estrangeiras. Línguas estrangeiras conhecidas. Não, aquilo é loucura. E eles criam palavras, né? Assim, engraçado, eu estava vendo um estudo que fala sobre isso, né? Eles pegam o nosso alfabeto e misturam e fazem palavras que são reconhecidas foneticamente por nós, né? Canta lamachúria, então vão criando palavras que na verdade é linguagem de anjos. É palavra que eles enrolam e criam. Mas a ideia de dom de línguas na Bíblia é: eu não sei japonês, e aí uma necessidade específica
prática, pregando a japoneses, o Espírito Santo me dá a habilidade de começar a falar japonês perfeitamente. Aí eu não digo. Se isso acontecer, aí eu não digo. E aí, veja mais, e eu só posso continuar se tiver alguém interpretando no caso. Alguém que, se o povo não entender, alguém que interprete. Porque se não interpreta. Então, o ponto aqui é o seguinte: eu sei que o assunto é grande, mas vocês também já estão, pela graça de Deus, escolados também, que a gente já viu isso aqui já algumas vezes na igreja. O ponto é: se não há entendimento, não há edificação. Por isso a Bíblia tem que ser traduzida. Porque nem todos manejam o hebraico e o grego. Então você traduz a Bíblia no original para a língua vulgar, língua comum, ordinária, para que haja entendimento. Porque sem entendimento não tem porquê. Não tem como ninguém ser edificado. Eu vou passar rápido aqui, no caminho final, porque eu já trabalhei muito aqui nos textos, rapidinho. Por que não se deve permitir, então, que todo crente em Cristo leia a palavra em público? Ler a Escritura em público para a congregação faz parte da condução da adoração pública de Deus e deve, portanto, ser feita apenas pelos que foram devidamente chamados para esse ofício na igreja. É claro que na falta de um ministro ordenado ou licenciado, os presbíteros da igreja podem indicar alguém, pergunta a Irineu, pode indicar alguém apropriadamente para ler as Escrituras e conduzir uma reunião de oração ou reunião comunitária, mas indicado pelo ministro. O que o catecismo nega é que qualquer crente particular possa legitimamente tomar para si a condução do culto público, sem que para isso seja indicado por aqueles cujo ofício é dirigir a casa de Deus. Ok? Às vezes chega alguém aqui, por exemplo, chegou quer ver um caso, mesmo que for um ministro, tem que tomar cuidado. Chegou uma pessoa que está nessa igreja, eu sou pastor da igreja tal, queria pregar. Mas, assim, não pode. Tem que conhecer primeiro. Quem que é? Pastor de que igreja? Qual que é a linha? Eu posso ser uma linha totalmente diferente da gente. Não posso ser pastor nada. Eu tenho que ter cuidado com pessoas que chegam na igreja e se apresentam como líderes. A gente não vai, por favor. A gente não sabe quem é. Primeiro vai conhecer a pessoa, para depois, se Deus permitir. Porque aquilo ali é muito sério. Coisa mais séria que tem aquilo ali. Está lidando com vida e morte. Não dá para colocar qualquer pessoa ali. Eu me lembro lá em Belo Horizonte, rapidamente, a congregação daquela igreja batista, que é famosa aí, né? Lagoinha, né? Que apareceu um cara falando que era missionário lá no bairro que eu morava com meus pais antes de casar, Santa Inês. Aí a liderança da igreja colocou o cara, o pastor da congregação ia sair de férias. O cara chegou na semana e falou assim: dirige para mim, dirige para mim aí, o mês aí que tiver de férias, deixa o cara. Aí num dos dias desse mês que ele dirigia ao trabalho, a polícia parou na porta da igreja da congregação. Foi entrando assim, sem pedir nem fez sem nada. E o cara que era o suposto missionário ficou olhando assim, paradinho. A polícia foi lá, levou o cara sem falar nada. Saiu com ele assim. Imagina a cena dessa. Aí o povo do coração. Aí alguém foi lá para a polícia, alguém foi, né? Porque ele é um criminoso foragido. Entrou na igreja, falou que era missionário, o pessoal acreditou no povo. O cara dirigiu a igreja quase um mês. O cara era um bandido. E vê que a igreja nem percebeu, né? Pior ainda, né? Esse é o pior, porque a igreja devia estar dando aleluia lá, o cara falando umas bobagens lá, aleluia, cara, esse cara não sabe nada, que é esse cara? Vamos lá. Que categorias de pessoas têm a obrigação de ler a Escritura em particular? Pessoas de todas as categorias. Categorias assim, todas as pessoas, né? As pessoas com condição financeira melhor ou não, todas as categorias, sem exceção. Em todos os lugares do mundo em que circulam as Escrituras, tem que ler. Ler a Bíblia é um dever não só dos crentes, irmãos em Cristo, nem dos membros da igreja, mas de todas as pessoas que têm idade suficiente com condições para ler. Ou seja, é uma obrigação de todo homem. É por isso também que o ímpio será condenado, porque ele não conheceu a Deus por meio da Escritura. Então, por quê? Porque pesa essa obrigação sobre ele. Ele também tem que ler a Bíblia, o ímpio. É a obrigação de todo homem. Alguém que não aprendeu a ler a Bíblia tem o dever de ler a Bíblia? Essa pergunta é boa, porque uma vez eu conheci uma senhora e falei assim:
a senhora não traz Bíblia para a igreja? Ela fala, eu não sei ler. Aí o que responde o Jorrado Voz? Sim, tem obrigação sim. Quem não aprendeu a ler a Bíblia precisa saber que tem o dever cristão de aprender a ler, para que possa ler e estudar a palavra de Deus. Tem que aprender a ler. O fato de Deus nos haver dado a sua palavra na forma escrita implica que todas as pessoas têm o dever de saber ler, para que possam ler a Escritura. Lembra que quando na reforma acontecia muito isso, né? Chegava assim um local que as pessoas não sabiam ler, o que os reformadores faziam? Do lado da igreja? Uma escola. Aliás, era o lema dos reformadores, né? Uma igreja, uma escola. Porque se a Bíblia é o meio de salvação para todo aquele que crê, a pessoa precisa ler, ué. Ela tem que aprender. Então, não sei ler. Vamos aprender a ler para você ser salvo, para você ler a Bíblia. Não sei ler. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, não. Aprender a ler. A experiência moderna de muitos campos de missões estrangeiras prova que não há praticamente nenhum povo que não possa aprender a ler. A reforma protestante deu grande ênfase à educação para que pudesse se ler as Escrituras, ou para que se pudesse ler as Escrituras. Okay. Por que acreditamos que a palavra de Deus deve ser lida no ciclo familiar? Assim como a família é a unidade mais básica da sociedade humana, da mesma forma, ela é a unidade básica do pacto da graça de Deus. É através da família cristã que a comunidade do povo da aliança de Deus é perpetuada de geração em geração. Os pais, juntamente com os filhos, participam desse pacto da graça. Entre as obrigações dessa bendita aliança de Deus para com os pais e filhos, está de manter um culto familiar. Isso aqui faz parte da aliança, tá? Lembra lá do Deuteronômio? Falarás ao teu filho. Então, é uma das obrigações da aliança. Então, como família da aliança, nós vamos pela graça do bom Deus, pelo poder dele, confiar na sua misericórdia, cumprir com a aliança, que é fazer o culto devocional em casa. Assim é dever da família e grande bênção para ela realizar a leitura da Bíblia no lar. Então, não se esqueça, tá? A leitura da Bíblia não é só na igreja, né? Pela graça do bom Deus tem que acontecer no lar também, tá bom? Então você lê a Bíblia individualmente, no seu quarto, você lê a Bíblia na igreja, no culto público, né? Lê junto com quem está ministrando a palavra, e você lê com a sua família, né? Aí você fala, minha família não é crente, o que eu faço? Leia só você e peça a Deus para converter. Se a sua família não é crente, você não vai obrigar, vamos sentar aqui, a não ser que você seja o marido, o chefe da casa, e você, né, com amor, gente, vamos fazer um culto devocional? Vem cá, junta a sua família. Agora, se você não é o chefe da casa, aí você faz o seu culto e ore a Deus para que converta o restante, para que vocês possam cultuar a Deus juntos, tá bom? Tá? Não fica preocupado se sua casa não é crente e você não faz. Deus sabe disso, tá? Então você faz seu culto particular e nesse culto ore pela sua casa. Terminando. Por que a Bíblia deve ser traduzida para as línguas modernas? O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica e uma porção aramaica, que no tempo era a língua do povo da aliança de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego, que na época de sua escritura era a língua mais amplamente conhecida no mundo romano. Essas línguas hoje são apenas conhecidas de poucos, comparativamente. E esses poucos são aqueles que se esforçam especialmente para aprender. Então você tem gente, e é pouca gente, que sabe manusear o hebraico, o antigo, o grego. E o grego da Bíblia não é o grego que se fala hoje, né? O grego antigo é o grego da Bíblia é o grego antigo. A pessoa tem que estudar o grego. O cara que mora na Grécia, fala grego, ele tem que estudar o grego da Bíblia. Não é o mesmo grego, é um grego antigo, né? Então, tem que estudar. Não é todo mundo que tem condição de sair estudando hebraico e grego, ok? E aí, então, veja, essas línguas hoje são apenas conhecidas de poucos, sabe, que se esforçam especialmente para aprender. A Bíblia, então, foi escrita para ser conhecida de toda a humanidade, e o Evangelho deve ser proclamado em todas as nações. Por isso, é importante que a palavra de Deus seja traduzida para todas as línguas. Quando Gerardo Voss escreveu o comentário, que é por volta de 1942, aí, época da guerra, né, Segunda Guerra, já existia a Bíblia traduzida em mais de 1000 línguas, né? Então você vê que a Bíblia ela é amplamente traduzida. Foi o que Lutero fez, né? Lutero, quando na Alemanha, a primeira coisa que ele fez é pegar a Bíblia, e antes mesmo de Lutero, né, havia traduções da Bíblia, né? A Septuaginta é a tradução lá que o rei egípcio lá mandou fazer, né? Dos anciãos, os anciãos mais importantes de Jerusalém, traduzir o Velho Testamento para o grego.
que é a Septuaginta, né? Tem outras versões famosas, Vulgata e tudo mais, mas você vê essa preocupação de colocar a Bíblia na língua do povo, para o povo entender. Porque se não entende, não é edificado, não chega à salvação. Então é necessário que a Bíblia seja traduzida na língua vernacular, né? Na língua vulgata, na língua ordinária, na língua comum. Tá bom? Terminamos aqui. Próxima, Pedro, vai fazer a pergunta. Próxima terça, pergunta 157, como a palavra de Deus aqui maiúsculo, qual a palavra de Deus deve ser lida? A gente viu se todos devem ler, aí a gente viu diferenças, tal, né? Publicamente só o ministro, tal. Mas aí aqui é outra pergunta, né? Como se deve ler a palavra de Deus?